Bom dia, turma. Tudo bem com você? Começando mais um dia aqui, nessa terça-feira, friozinho. E, graças a Deus, espero que esteja tudo bem com vocês, com seus pais. Aqui comigo tá tudo certo e vamos lá, que essa aula vai ser muito boa. É um tema que todo mundo gosta, o Antigo Egito, né? Como vocês podem ver aqui, a pirâmide. E a gente está estudando o Antigo Egito como uma continuação direto da matéria que a gente viu semana passada, que eram os primeiros seres humanos, que era a evolução dos seres humanos. Por quê? Até a aula passada a gente estava vendo a evolução do ser humano geneticamente, que é a evolução natural do ser humano, né? Que aconteceu no corpo do ser humano. Agora a gente vai começar a estudar a evolução cultural do ser humano. Ou seja, né, depois que o nosso corpo já era desse jeito, que o nosso cérebro já era desse jeito, as coisas que foram mudando não foi necessariamente a gente, mas as coisas à nossa volta, né, que o lugar que a gente usa, as roupas que a gente usa, que o lugar que a gente vive, né, as nossas casas, foram mudando, a gente, ser humano, foi mudando tudo à nossa volta. Isso é cultura. A gente vai ver um pouco da cultura do Antigo Egito. Então, o que é o Egito? É importante vocês saberem que até hoje tem um país que se chama Egito. Ele fica nesse lugar aqui da África, onde está aqui pintado de vermelho, bem no norte do continente africano. Mas a gente não vai estudar o Egito pelo que ele é hoje, que você vê uma cidade egípcia, o Cairo, né? É uma cidade normal. Hoje o Egito é um país normal, que nem o Brasil assim. Mas o fato é que o Egito já foi uma das primeiras civilizações do mundo, né? E o que eu quero dizer com civilização? A gente vai retomar aqui a matéria passada para poder explicar direitinho para vocês, né? Se a gente fosse lembrar dos primeiros seres humanos, dos Homo sapiens primitivos que a gente viu na última aula, a gente vai ver que eles viviam dessa forma, de maneira bem rudimentar, bem simples, né? Eles viviam em cavernas e tendas, eles não tinham cidades, usavam roupas feias, não tinham religião, não sabiam escrever. Essas coisas fazem com que a gente categorize eles como sem civilização. Ou seja, eles eram tribos, eles eram nômades, eles se organizavam socialmente de outra forma. Agora, o Egito, quando a gente fala do Egito, reparem para vocês verem que muda bastante coisa. Os egípcios, eles já viviam em cidades, olha, que apesar das diferenças é muito parecida com as nossas. Já tem as casas, olha só. Olha as roupas dos antigos egípcios. Já eram roupas muito bonitas, roupas trabalhadas, roupas com cores. Os egípcios já sabiam ler e escrever. Vocês podem ver que aqui no fundo da tela, ó, são os hieroglifos egípcios, que é a escrita dos egípcios. Então, esse conjunto de coisas, pessoal, que os egípcios tinham, ó, reparem que a gente tem até os dias de hoje. E essas coisas a gente dá o nome de civilização. Os egípcios foram uma das primeiras civilizações que deixaram de viver nas tribos, deixaram de viver parecido com os animais selvagens para viver dessa forma mais civilizada, mais humana, de, assim, falando de uma forma que não é pejorativa. Que eu não quero que vocês entendam que viver na civilização seja pior ou melhor do que viver sem. Vão ter filósofos que vão falar que o problema da humanidade é a civilização. Mas o fato é que eles são dos que começaram com isso, com essa história de civilização. Por isso que a gente está comentando sobre. E aqui eu vou falar uma coisa muito importante, que é o que é preciso para uma população humana ser considerada aqui uma civilização. Eles têm que ter escrita, né? É importante eles terem uma língua ou um alfabeto com o qual eles escrevam. Eles têm que ter cidades, né? É importante que eles tenham cidades, que eles não vivam só na roça, que não ficam com essas coisas. É importante que eles tenham arquitetura, principalmente, pessoal, arquitetura monumental, que nem vocês estão vendo aqui, ó, que os egípcios construíram a esfinge, eles construíram as pirâmides. São arquiteturas, coisas marcantes. É importante que essa sociedade tenha hierarquia. E o que é hierarquia, pessoal? Hierarquia é a divisão dos seres humanos. Alguns seres humanos
mandam em outros, estão acima dos outros, né? Isso configura uma hierarquia social que a gente vai ver mais adiante. E por último é a presença do Estado. O Estado, pessoal, quando eu digo Estado, é tipo o governo brasileiro, sabe? Tem que ter um governo, tem que ter um rei, tem que ter um presidente. No caso dos egípcios, né? Eles vão ter o seu faraó. Então tem que ter tribunais de justiça, que tem juízes que julgam, sabe? São todas coisas referentes ao Estado, que é uma coisa muito difícil da gente descrever para vocês aqui em poucas palavras, mas logo vocês vão entender o que é. Então, vamos falar do tempo dessa civilização, né, pessoal? É importante ter em mente que os egípcios não foram a primeira civilização do mundo. Eu escolhi os egípcios para falar aqui porque eles são mais interessantes, mas eles foram a segunda civilização do mundo. A primeira foram os sumérios, né, da civilização da Babilônia. O pessoal que lê a Bíblia aí já deve ter ouvido falar, né, da Babilônia. Eles foram a primeira civilização. Mas a civilização egípcia, que é a segunda, também é uma civilização muito antiga. Eles começaram há 5.000 anos atrás. Isso é muito tempo. Pra vocês terem uma comparação, no Brasil a civilização só chegou com os portugueses há 500 anos. E no Egito, ela existe há 5.000 anos, ou seja, a civilização do Egito é 10 vezes mais antiga. Se o Egito e o Brasil fossem pessoas, o Brasil teria 5 anos e o Egito teria 50. Olha para vocês verem a diferença de idade entre a civilização egípcia e a civilização brasileira. É muito grande. E eu estava conversando com vocês sobre a hierarquia, e é isso que a gente vai conversar bastante sobre isso nessa aula. Eu acho que é um tema legal para pegar e para explorar com vocês, que é o seguinte: aqui atrás, nos homens das cavernas, reparem para você ver, são todos iguais. Deve ter um líder, deve ter um xamã, mas assim, todos vivem no mesmo tipo de casa, todos comem as mesmas coisas, não tem diferenciação social, não tem alguém que é mais do que o outro, todos são iguais. Numa civilização, no Antigo Egito, não é assim. Aqui vocês podem ver, ó, que o faraó, ou seja, o rei do Egito, ele está bem sentado aqui, com muito dinheiro, e outros aqui mais pobres, ó, fica só abanando esse leque para fazendo vento nele. Ou seja, começa a ter pessoas que são superiores às outras. Isso vem com a civilização e começa lá no Egito 5.000 anos atrás. Aqui vocês podem ver a pirâmide social do Egito. Por que isso? Ó, quanto mais larga for a base da pirâmide, significa que mais pessoas fazem parte daquele grupo. E quanto mais para cima, mais dinheiro e mais poder a pessoa tem. Então aqui embaixo vocês podem ver que tinha muitos escravos mesmo. Os escravos são pessoas sem liberdade, que servem de empregados, ganham e trabalham sem receber nada. Em cima um pouco dos escravos, ou seja, que tem mais dinheiro, tem mais liberdade, mas ainda é ruim, são pobres, né? São os camponeses, que tem muitos camponeses, como vocês podem ver. Mas esses daqui já não são escravos, pelo menos são livres. Acima deles estão os artesãos, que você vê tem bastante artesão ainda. E os artesãos, eles são que os pedreiros, são os sapateiros, né? O pessoal que mexe com a costura, faz roupa, fica tudo aqui nesse grupo de artesãos. E em cima dos artesãos a gente tem os comerciantes, que são as pessoas que compram e vendem, né? Que fazem o comércio de alimentos, das próprias roupas feitas pelos artesãos. E em cima deles já estão os escribas. Repara que escriba lembra a palavra escrita. E esse pessoal, gente, é quem dominava a língua egípcia. Ele sabia escrever e ler em egípcio. Daqui para baixo, ó, ninguém sabia ler nem escrever. Só esse pessoal aqui, ó. Esses tinham domínio. Em cima deles estão os soldados, né? Principalmente os militares de alta patente, né? Que os comandantes e os generais. Aqui, ó, que tem pouquinha gente, mas são muito poderosos, estão os nobres e os sacerdotes. E
lá em cima de tudo, sozinho, tá o faraó, que era o rei do Egito. A gente consegue ver essa diferença entre as pessoas pelas casas que eles moravam. Olha só para vocês verem aqui a casa do faraó, como era gigantesca, um palácio imenso, né? Aqui vocês podem ver a casa dos nobres e dos sacerdotes, né? Que é uma casa bonita, tem piscina. Os egípcios já tinham o hábito de ter piscina porque era muito quente. Tem jardins belos. Casa dos nobres. E aqui vocês podem ver a casa de um camponês normal, que é uma casinha pequena, é só a entrada ali e pronto. Por que isso ocorre? Porque um grupo passa a ter mais importância social que o outro. A gente vai ver isso mais para frente. Então, a gente vai ter essa diferença. Assim, é um jeito de ver essa diferença social que começa a surgir, que na época dos homens da caverna não tinha, e tem essa diferença até hoje. Você pode ver no Brasil, algumas pessoas têm casas bem melhores do que outras. Mas os egípcios ficaram famosos mesmo, foi pela construção de pirâmides, pessoal. Que são essas coisas que existem até hoje. Isso aqui é uma foto de hoje em dia. E muita gente vai visitar ainda, porque elas são gigantescas, são muito grandes. E muita gente pensa que as pirâmides eram usadas como casa, como palácio, né, das pessoas ricas ou até dos próprios faraós. Mas não é a função delas. Eu não sei se alguém que já foi em algum cemitério, viu algum parente morto, né? E tem o túmulo dele. As pirâmides desse tamanho todo, elas eram usadas como túmulo dos faraós, ou seja, era onde colocava os faraós quando eles morriam. E eles tinham que ser mumificados, como vocês podem ver aqui do lado, ó, colocado aqui o corpo dele em formato de múmia. Por quê? Porque na religião egípcia, eles acreditavam que o ser humano voltava à vida também, mas eles acreditavam que quando o ser humano voltasse à vida, ele ia precisar do corpo dele, que ficou aqui na Terra. Então esse corpo teria que ser embalado com muito cuidado para ficar conservadinho, para que quando ele voltasse ele pudesse pegar o corpo dele de volta. Senão ele não conseguiria voltar à vida sem um corpo bom, né? Então eles mumificavam o faraó desse jeito e enterravam debaixo de uma pirâmide. Falando mais um pouco sobre a religião dos antigos egípcios, é interessante vocês saberem, assim, poucas coisas, né? Não vou me alongar muito aqui, que os egípcios, eles acreditavam em vários deuses, então eles eram politeístas, assim, são muitos deuses ao invés de um só, né? A gente acredita hoje que vocês veem vários deles. E esses deuses, uma característica marcante é que eles não eram apenas seres humanos, eles eram misturados com outros animais. Então, vocês podem ver que o Osíris, né, que era o deus máximo, né, o rei dos deuses egípcios, ele é metade homem e metade águia. Aqui você pode ver o Horus, que é filho de Osíris, também metade homem e metade águia. Aqui vocês podem ver a Ísis, né, ela é metade mulher, metade águia aqui também, ó, as penas. Essa eu não sei o nome, mas ela é metade mulher, metade onça. O Sete, né, que é o deus da morte, ele é metade homem e metade chacal. Parece um cavalo isso aqui, mas é um animal egípcio que chama chacal, tipo um cachorro. Então, eles eram desse jeito diferentes, que os egípcios acreditavam. E é isso aí, pessoal. Queria agradecer por vocês terem assistido mais essa aula. Espero que quando a pandemia acabar, a gente possa falar bastante sobre os egípcios. Tem muito mais coisa legal para ser falada ainda. É uma parte muito interessante da história. E se Deus quiser, a pandemia vai passar, nós vamos poder conversar bastante sobre eles, numa aula presencial mesmo, e vai ser muito bom. Obrigado por assistirem e até daqui a pouco.